Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Pega aí a sua Bíblia. Abre em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, e versículo 16. Apenas esse versículo, a gente vai extrair o máximo de verdades que ele tem para a nossa vida. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode sentar. Nós podemos dizer que esse é o texto áureo da Bíblia. É o versículo que sintetiza todo o plano de salvação. É o versículo que contém tantas verdades para nossas vidas. E a gente vai extrair pelo menos daqui 5 verdades sobre o amor do Pai. Eu quero falar com você nesta noite sobre o tema principal da Bíblia, que é o amor do Pai através do sacrifício do Filho e que veio morar em nós pelo seu Espírito Santo. Existem 2 palavrinhas que eu quero usar nesse início, que é preço e valor. São 2 coisas aparentemente parecidas, mas totalmente diferentes. Preço fala de coisa, de objeto. Tudo o que nós compramos tem um preço, porque demandou esforço para fazer tal coisa. Mas nós não temos preço. Nós temos valor. Preço fala de coisa, valor fala de essência. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Ele estava colocando no primeiro homem a sua essência. Você tem a essência do seu Pai. Dentro de si você tem a essência do seu Pai. A primeira palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta noite: não se desvalorize. Não se diminua por ninguém. Não se rebaixe por ninguém, porque você não tem preço, você tem valor. Você tem um grande valor. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisa corruptível, foi com o precioso sangue de Jesus que Ele te comprou na cruz do Calvário. Você tem um grande valor para Deus. Esse versículo, alguns meses atrás, eu vou mais distante, alguns anos atrás. Essa mensagem que eu estou trazendo hoje, eu já preguei há 6 anos atrás. Pelo menos por 2 vezes eu preguei a mesma mensagem. Mas é incrível o quanto o coração bate mais forte, quanto as mãos ficam suadas, quanto dá um frio na barriga. Falar do amor do nosso Pai. É esse amor que nos constrange. É esse amor que nos resgatou do poder das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. É esse amor. E o versículo começa dizendo: porque Deus amou o mundo. E essa é a primeira verdade que nós vemos nesse versículo. O amor do Pai. É de onde provém tudo, é a origem, o amor do Pai. E no amor do Pai eu encontro pelo menos 3 is. O amor do Pai, ele é incondicional. Ele não está relativo à nossa condição. Ele não está relativo àquilo que nós fazemos para Ele.
Mas o amor do Pai está, sim, condicionado pelo que Ele fez por nós. Nós éramos pecadores quanto mais. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, afastados do Pai. O pecado nos afastou do Pai, mas o amor dele é incondicional. Ele não olhou para a nossa condição miserável. Paulo, ele disse: miserável homem que sou. Ele não olhou para a nossa condição miserável, mas o amor do Pai, ele é incondicional. Ele nos alcançou mesmo nós estando num lago de charco de lodo. Ele nos alcançou. O amor do Pai, ele é incomparável. O profeta chega a dizer que mesmo que a tua mãe que te amamenta se esquecer de ti, Deus diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Ele é incomparável. O amor de um pai natural, o amor de uma mãe natural pode ser grande. O amor de um marido, o amor de uma esposa pode ser grande. Mas não se compara o amor do nosso Pai Celestial. O amor do Pai é incomparável. E o terceiro I, o amor do Pai é inexplicável. Não se explica. Como um Deus tão grande, doador e possuidor de toda a vida, Ele disse: haja, e tudo se criou. Como um amor tão grande pode se explicar? Como um Deus tão grande pode olhar para nós, que éramos miseráveis pecadores, que não tínhamos condições de chegar até Ele por conta do pecado? Como? Eu não sei explicar, porque esse amor é inexplicável. Eu não consigo explicar esse amor, mas esse amor, ele atraiu a mim, um miserável pecador, ele atraiu a mim até um Deus que é tão grande. E quando eu chego perto desse Deus, eu vejo que Ele não é apenas Deus. Entenda, Ele é o nosso Pai. Quando eu chego perto dele através do sacrifício de Jesus, eu posso chamá-lo de Pai. E o Pai, Ele é o nosso Abba. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte inesgotável. Eu não consigo explicar para você. Eu poderia fazer um esboço grande, mas eu não consigo explicar esse amor que nos atraiu através da redenção do seu Filho. Deus amou o mundo. Essa é a primeira verdade desse versículo. Outra verdade que eu vejo nesse versículo é o sacrifício do Filho. O versículo continua dizendo: deu seu Filho unigênito. Aí está o plano de salvação. O amor do Pai sendo concretizado através do sacrifício do Filho. Os teólogos chamam isso de graça comum. Nós não merecemos. Graça é isso. É o favor merecido, é o favor recebido, mas não merecido. É a graça comum que alcançou toda a humanidade. É a graça que veio através do Filho. Entenda isso. O pecado me afastava do Pai. O amor do Pai sempre esteve presente, desde antes da fundação do mundo. Mas o pecado me afastava do Pai.
mas através do sacrifício do Filho, Ele nos alcançou através da sua graça. Nós que estávamos longe do nosso Pai, o sacrifício do Filho quebrou essa barreira chamada pecado. Você que conhece o Antigo Testamento, você sabe que o véu separava o ser humano de Deus. E não era qualquer um que podia ter acesso a Deus. Somente reis, profetas, juízes, sacerdotes, que tinham o Espírito Santo sobre. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, e dizendo as suas últimas palavras, ele disse: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tomba a sua cabeça, e quando ele diz isso, o véu do templo, que nos afastava do Pai, que nos afastava de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos acesso completo e total ao nosso Pai. Hoje nós podemos chegar perto do nosso Pai. A graça faz isso. Eu sempre digo que o ser humano tem duas sementes. A semente do pecado. Davi disse: olha, em pecado eu fui concebido. Mas nós também temos a semente da adoração. Isso é inexplicável. É quando você está louvando e adorando a Deus e vem dentro de você, de dentro para fora, uma alegria que você não sabe explicar. É a alegria da salvação. É a semente de adoração que o teu Pai colocou dentro de você. E nós nascemos para isso, para adorar a Ele. E esse é um grande privilégio. A graça faz isso. A graça refreia o pecado. A graça também nos levou próximo do nosso Pai. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, através do sacrifício do Filho, Ele nos atraiu com o seu amor. É o que os teólogos chamam de graça irresistível. É quando você é alcançado pelo amor do Pai, e Ele te atrai através do sacrifício do Filho. A redenção no Calvário fez isso. Nos trouxe para próximo do nosso Pai. Ali no Calvário. E no seu ministério, e no seu tempo de vida aqui na terra. Durante aqueles 33 anos e meio. Jesus se esvaziou da sua condição divina. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele se esvaziou da sua condição divina. Ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele se deixou ser preso. Quando foram prender, Pedro pega a espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus disse: olha, Pedro, não faça isso. Se eu quisesse, eu rogaria o Pai, Ele mandaria 12 legiões. Jesus não foi pego de surpresa. Ele se entregou. Ele dizia: para essa hora eu vim. Ele estava falando do sacrifício na cruz do Calvário. Ele se esvaziou. Ele se entregou. Ele se humilhou. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou em nosso lugar. E essa redenção, ela nos atrai até o amor do Pai. A graça faz isso. A graça traz junto consigo a redenção. E a redenção é justamente isso. É o resgate da nossa alma. Trocando em miúdos, redenção é se você estivesse sob o poder de alguém. Se alguém sequestrasse você
E para pagar o preço daquele resgate, você teria que ser resgatado por alguém que pudesse resgatar você. A redenção é exatamente isso, queridos. Nós estávamos escravizados por Satanás. Mas entenda, quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que ele vai nos lugares mais baixos. E a Bíblia diz que ele chegou diante de Satanás. Entenda. Satanás ele tinha o domínio sobre o homem. Porque lá no Éden, quando Deus fez o homem, ele disse para o homem dominar sobre todas as coisas. Mas quando o homem desobedece a Deus, o homem dá a condição desse domínio para Satanás. Dá essa chave para Satanás. Mas quando Jesus cumpre o plano de salvação, que é a segunda verdade desse versículo, deu seu Filho unigênito, ele chega diante de Satanás. E ele toma as chaves da morte e do inferno de Satanás. Hoje, queridos, Satanás ele não tem mais poder sobre a nossa vida. O lugar mais alto que Satanás pode subir é debaixo dos nossos pés, porque na cruz do Calvário, Jesus conquistou esse direito para nós. É a graça. É a graça. É o favor imerecido. É a graça comum, é essa graça que alcançou toda a humanidade. Nós não merecíamos. Nós éramos miseráveis pecadores. Mas o amor do Pai se concretizou através do sacrifício do Filho. Oh, querido, quando eu penso nisso, quando eu falo nisso, o meu coração arde. O meu coração palpita. Porque eu não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia. Mas o amor do Pai me alcançou. Esse amor arde dentro do meu coração, querido. Quando eu penso nisso, quando eu falo nisso, as coisas do mundo não têm mais sentido nenhum. Porque o amor do Pai é muito maior do que tudo. Ei, querido, porque você se preocupa tanto com as coisas dessa terra? O amor do Pai é maior, o Pai cuida de você. Porque você perde noites de sono? O amor do Pai é muito maior, o amor do Pai, Ele cuida de você. Aleluia. Eu encontro outra verdade nesse versículo. Eu encontro a fé. O versículo vai continuar dizendo: para que todo aquele que nele crê. O amor do Pai, o sacrifício do Filho e a fé. A carta aos Hebreus, a partir do versículo 1, vai trazer uma definição de fé. E lá por volta do versículo 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A salvação ela veio através da graça. Para ela se concretizar na nossa vida, nós temos que crer na obra de redenção de Jesus. E como eu postei no grupo hoje mais cedo, a obra de salvação, ela não é mérito nosso. Nós não temos nenhum mérito na salvação. Porque o amor vem dele, a graça vem dele, a misericórdia vem dele e a fé também vem dele. É a fé que nos salva. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação.
Essa fé que o versículo está falando é uma fé que vai além da fé natural. É uma fé que vai além da fé sobrenatural. Trocando em miúdos para você entender, a fé natural. Quando você saiu da sua casa, você acreditava que ia chegar aqui. É a fé natural. A fé sobrenatural, você ora e alguém é curado. É uma coisa extraordinária. Mas essa fé aqui vai além. É a fé que está ligada à salvação, para que todo aquele que nele crê. E essa fé foi o próprio Pai que colocou em você, entenda isso. Falando como presbítero Ian, entenda isso nesta noite. Nós estávamos longe do Pai por conta da barreira do pecado. Mas o sacrifício do Filho quebrou essa barreira. E Ele colocou essa fé, a fé salvadora, a fé para a salvação, e nos atraiu pela sua graça, pelo seu amor, para próximo do nosso Pai. Essa é a fé que o versículo está falando. E somente por essa fé que nós saímos da condição de inimigos de Deus e chegamos para a condição de filho de Deus. Hoje não somos apenas criaturas, hoje nós somos sim filhos, filhas. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filho, você é filha de Deus. Outra verdade que eu encontro nesse versículo, que os teólogos chamam de depravação total. O versículo diz: para que não pereça. Depravação total é o seguinte, para que você entenda. Ela remete ao pecado original. É quando o primeiro casal vivia na eternidade. Eles tinham acesso total a Deus. Todos os dias, ao final do dia, Adão ia conversar com Deus. Mas a partir do momento que o primeiro casal desobedece uma ordem expressa de Deus, que eles poderiam comer de todo fruto, de toda árvore que existia no jardim, exceto o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando o primeiro casal, quando o ser humano desobedece isso, ali chegou a depravação total. Através do pecado de um, todos foram afetados. Isso significa depravação total. Hoje, nós somos totalmente incapazes. Quem ainda não entregou a vida para Jesus é totalmente incapaz de viver uma vida de liberdade. Quem foi afetado pelo pecado original não tem o arbítrio de decidir entre o bem e o mal. Por quê? Porque ele é influenciado pelo pecado. É o que Isaías diz no capítulo 59, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado faz isso. Através da desobediência de um homem, o pecado afetou a todos. Paulo, lá no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afetou a todos. Mas no mesmo capítulo 3, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que através da desobediência de um, o pecado afetou a todos. Mas através da obediência de um, do segundo Adão, que é Cristo,
A salvação vem para todos, todos, todos. O pecado afetou um, o pecado de um afetou a todos, mas a obediência de um traz o amor do Pai para todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje o pecado não tem mais influência sobre nós, querido. Essa depravação total não tem mais influência sobre nós. O pecado estava sobre nós, mas a graça, o amor, a misericórdia do Pai veio sobre nós, nos lavou, nos regenerou e nos trouxe de volta ao nosso Pai. Esse é o amor. Esse é o amor que eu estou tentando compartilhar com você nesta noite. Esse é o amor. A Bíblia se resume nisso, o amor do Pai através do sacrifício do Filho que veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo. E aí nós chegamos a outra verdade desse versículo. A vida eterna. Mas tenham a vida eterna. A vida eterna. E o que é a vida eterna? Algumas quintas-feiras atrás, o Ian, o Samuel e o Felipe falou da tricotomia. O ser humano é constituído de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Todos nós sabemos que quando fechamos os nossos olhos aqui nessa terra, o corpo volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma segue o juízo. E existe uma eternidade. E a escolha nós fazemos aqui. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade. Como diz o pastor Éder, no dia que se chama hoje, existe uma oportunidade. E a vida eterna só existe se estivermos próximos do nosso Pai. Para entendermos o fim da vida, nós temos que entender a origem dela. Lá no Éden, o homem só tinha vida de verdade quando ele tinha relacionamento com o Pai. Quando nós olhamos e vemos quando o primeiro casal desobedece, surgiram maldições sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a serpente. O jardim do Éden foi colocado uma muralha, e o homem agora tinha que comer com o suor do seu rosto. A mulher, dores de parto. Nasceram espinhos na terra. A serpente se rastejou, consequência de decisões erradas. O que eu estou falando com você nesta noite é sobre o amor do Pai. Mas para eu estar próximo do Pai, eu tenho que ter vida com o Pai aqui na terra. Só existe vida eterna próximo do Pai. Eu quero ler 2 versículos para você entender isso. Quando Jesus fala em João capítulo 17, no versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando mesmo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 11, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Nós só teremos vida com o Pai se nós estivermos juntos do Pai.
Nós só teremos a vida eterna com o Pai. E aí eu quero trazer 3 Cs falando sobre essa vida eterna: conhecer, conviver e comunhão. Entenda isso. Se eu quero ter vida eterna com o Pai, eu tenho que andar lado a lado com o Pai. E quando eu ando lado a lado com alguém, eu começo a conhecer essa pessoa, porque eu estou andando lado a lado. Quando eu ando lado a lado com alguém, eu começo a conviver com esta pessoa. Você quer me conhecer? Pergunte para minha esposa, porque ela me conhece e ela convive comigo. Se eu quero ter vida eterna com o Pai, eu preciso ter comunhão com o Pai. E comunhão é ter tudo em comum. E quando eu começo a andar com alguém, eu começo a ser parecido com essa pessoa. Atitudes parecidas, palavras parecidas. Quando você vê um casal que tem muitos anos de casado, eles são parecidos. Por quê? Porque eles convivem e porque eles têm comunhão. O que eu quero falar com você, querido, é que o amor do Pai, Ele nos alcançou. Mas qual será a nossa decisão? Eu quero usar a ilustração daqueles 2 ladrões na cruz. Os 2 estavam próximos de Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Mas não basta estar apenas próximo de Jesus. Eu tenho que reconhecer quem Ele é. O problema é que muitas pessoas não conhecem quem é Jesus. As pessoas conhecem o que Jesus faz. Isso não basta. Para eu viver na eternidade, eu não posso estar próximo de Jesus apenas pelas suas mãos, pelo que Ele pode fazer por mim. Eu tenho que estar próximo dEle por quem Ele é. Um ladrão estava zombando de Jesus. Se tu és Deus, desce dessa cruz. Estava zombando dele, porque estava próximo de Jesus, mas não conhecia Jesus. A pergunta é: o quanto eu conheço o meu Salvador? Ou será que eu conheço o meu Salvador? Ou será que eu sei quem é o meu Salvador? Ou será que eu sei que Ele é o meu Salvador? Ei, querido, por que a gente se preocupa tanto com esse mundo? O salmista diz que a duração da nossa vida é curta, 70, 80 anos, com câncer enfado. Nós temos uma eternidade. E onde nós queremos passar essa eternidade? Longe do Pai? Entenda o que eu vou falar. A pior coisa de quem não entregou a vida para Jesus não é apenas viver no inferno, mas é estar longe do Pai. Longe do Pai. Você não é salvo para sair do inferno apenas, mas você é salvo para andar próximo do teu Pai por toda a eternidade. Três Cs: conhecer, conviver e comunhão. Isso teremos se começarmos a trilhar esse caminho aqui na terra. Eu quero usar outro exemplo: Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus,
que Deus o tomou para si. A Bíblia não entra muito em detalhes sobre isso, mas a minha mente vagueia. Eu penso que quando Enoque acordava, o primeiro pensamento era o Pai. Quando ele ia fazer alguma refeição, o pensamento dele era o Pai. Quando ele ia trabalhar, o pensamento dele era o Pai. O que tem permeado os nossos pensamentos? O que tem ocupado o nosso coração? Ei, querido, essa mensagem que eu te trago nesta noite, que eu estou compartilhando com você nesta noite, é sobre esse amor que nos atrai, a redenção do Filho, para nos trazer próximo do Pai. Mas não basta estar próximo do Filho, apenas você tem que reconhecer quem é o Filho. E quando você olha para o Filho, você vê o Pai. Se coloque de pé. Se o Adriel puder colocar aqui no Data Show, Malaquias capítulo 3 e versículo 17. Esse versículo é lindíssimo. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Preste atenção nessa expressão, tesouro particular. Como eu falei com você no início, você não tem preço. Ouro, prata, não chega ao valor que você não tem preço, você tem valor. Olha como teu pai te chama, tesouro particular. Tesouro é algo de grande valor, e o teu pai te chama de tesouro particular, porque você não é propriedade pública, não é qualquer um que pode tocar em você. Satanás não pode tocar em você, porque você é tesouro particular do teu pai. Tesouro particular. Tesouro particular. Ei, querido, eu li esse versículo por várias vezes e ele batia no meu coração e o meu pai me dizia: você não é qualquer um, você é meu, você é meu. Ele te atraiu com cordas de misericórdia. Essa graça te atraiu à redenção. A redenção apontou para o amor do Pai. O véu se rasgou, hoje você está diante do teu Pai. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Oh, Ele te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele que te trouxe aqui. O Espírito Santo que te conhece, que é o teu paracleto, que é o teu advogado, que é aquele que habita dentro de você. Ele te trouxe aqui, Ele te trouxe aqui para te falar sobre esse amor, esse amor, esse amor, esse amor que dá sentido à vida. A vida só tem sentido se nós estivermos com o nosso Pai. É o amor que vem do Pai. Oh, que nos alcançou através do sacrifício do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, João não conseguiu medir, ele disse de tal maneira que deu a maior oferta, seu Filho unigênito. Jesus se entregou para que todo aquele que nele crê, essa fé não vem de você, mas vem do teu Pai, a fé para a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça. O pecado não tem mais força, não tem mais poder sobre você.
não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, querido, querido, a alegria da salvação invade o teu coração nesta noite. Não é a alegria da terra, não é a alegria da terra, mas é a alegria do alto. Essa alegria invade o teu ser. Oh, o olhar dele de graça nos atrai a redenção. Oh, ele nos ama, ele nos ama. Ele nos ama. A gente não merece, mas ele nos ama. Ele nos ama. Oh, Deus te ama. O teu Pai te ama. Oh, Ele te ama. Oh, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito,
Glória a Deus.